I'm not gonna cry. Olá, crazies! Eu hoje vim-vos trazer um vídeo sobre o documentário que eu estive a ver, que é o Minimalism, a documentary about the little things. É um documentário que todos nós devíamos de ver. Há algumas semanas atrás, vai umas 2 ou 3, que eu me tenho percebido que, olha, a minha volta e sinto-me muito cheia. Cheia no sentido de parece que tenho que me preocupar sempre com muitas coisas e que o meu quarto tipo, acaba por estar muito cheio, mais do que aquilo que eu preciso. E vi a Mariana Gomes a falar sobre este documentário e eu decidi vê-lo. E como era assim também um conteúdo diferente, venho-vos hoje falar sobre ele. E basicamente eu escrevi aqui umas coisas, tipo, então, pronto, isto aqui é tipo a minha organização da semana, não sei, e mais isto, mas basicamente é acerca do minimalismo e a felicidade que isso nos pode trazer. E a verdade é que o documentário está muito bem feito, tem muitos testemunhos de pessoas abrangentes, pessoas que são solteiras, pessoas que têm família, pessoas que têm filhos. Tipo, o documentário é acerca de 2 pessoas que começaram a seguir este estilo de vida porque sentiram que o dinheiro tipo, não lhes trazia a felicidade que eles pensavam que trazia. Além tipo, das infâncias tipo, que eles tiveram e isso, tipo, eles perceberam que se calhar não eram assim tão felizes com aquilo que tinham e com aquilo que nós achamos que é estereotipado, ou seja, que uma pessoa é feliz se for rica, o que não é verdade, porque muitas vezes nós quando observamos a vida dos outros sem as julgar, vemos que muitas vezes as pessoas mais ricas são aquelas que não são felizes e as pessoas mais simples são as que verdadeiramente são felizes. E se nós pensarmos bem, às vezes tipo, quando as pessoas mais pobres tipo, têm sempre a necessidade de adquirir algo de maior valor do que aquilo que elas podem e sentem-se bem. O problema é aquele momento em que começamos a fazer isso repentinamente, assim como as pessoas que compram um carro, sentem-se bem naquela altura, depois querem comprar outro, porque querem ter aquele sentimento outra vez. Só que esse sentimento é um sentimento de falsa felicidade. Ok, eu estava a falar do The True Cost, porque, entretanto, a minha câmera ficou cheia. Porque o documentário que eu vi tem muito a ver com o The True Cost, exatamente porque as lojas de roupa e a publicidade das próprias lojas de roupa levam-nos a crer que nós temos de ter sempre aquela roupa, muitas vezes, aquela camisola da moda, aqueles sapatos, aqueles brincos, aquelas coisas, quando, in fact, nós não precisamos delas e nós achamos que precisamos daquilo para ter o nosso próprio estilo, mas o que faz de nós ter o nosso próprio estilo é aquilo que nós realmente gostamos. E muitas vezes nós não sabemos aquilo que nós realmente gostamos porque estamos sempre a ser publicitados com uma quantidade gigante de roupas, eletrodomésticos, atividades, jogos, etc, etc. Coisas que nós achamos que são necessárias para a nossa vida quando não são. Uma coisa que eu achei muito engraçada é eles falarem do impacto que os aparelhos eletrónicos têm tido nas crianças. E antigamente, se vocês reparem, os anúncios eram muito mais acerca de família do que são agora, porque agora são muito direcionados para crianças, ou seja, sempre para a sua própria individualidade, em vez de criarmos a coletividade de uma família, ou seja, a sua agregação, a maneira como elas se relacionam, estarem a brincar todos juntos. Eu não sei se vocês alguma vez repararam nisso, mas pronto, eu também nunca tinha reparado, mas eles falam disso no documentário e é bastante interessante. Porque a maior parte dos brinquedos que temos hoje em dia, se vocês repararem, são muito ligados à negatividade das coisas. Tipo, eu não digo que seja mau, tipo, ver miúdos a brincarem com armas, mas tipo, what's the point? Porquê é que as pessoas têm que brincar com uma coisa que é tão negativa? Estão a perceber? E as pessoas já nem saem, as pessoas já não comunicam umas com as outras. É tão triste ver isso. Por isso é que eu acho que mudar é sempre bom. Além de que sentirmos este vazio não é uma coisa má, porque é esse vazio que às vezes nos faz perceber que precisamos de mudar, como eu percebi, ou nos faz perceber que temos de ser mais nós próprios.
E um dos meus objetivos para este ano é começar a meditar mais, porque meditar faz estar bem contigo própria, simplesmente a respirar, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, porque eu acho que eu tenho a necessidade de estar sempre a fazer coisas. Ou estou a ler, ou estou a fotografar, ou estou a editar, ou estou a desenhar, ou estou a estudar, né, que é 90% do meu tempo. Ou acho que tenho que ir sair com os meus amigos e quando eu por mim, e obviamente também tiro tempo para mim mesma, mas esse tempo que eu tiro para mim mesma eu também estou a fazer coisas, também estou a viajar, estou a ver sítios. E às tantas não estou tão a ver que eu preciso também de respirar e simplesmente aproveitar aqueles momentos em que tu simplesmente respiras. Eles falam também muito disso, porque ele, por exemplo, houve um senhor que teve um ataque de pânico e foi bastante triste, porque ele teve um ataque de pânico em televisão, exatamente porque começou a ficar com depressão após ter ido ao Iraque e acho que era a Arábia Saudita, não sei, tipo, estava lá as guerras e ele era jornalista. Ele ficou com uma pós-depressão por isso e começou a tomar uns comprimidos e teve um ataque de pânico. E foi aí que ele percebeu que a vida dele tipo, precisava de mudar um pouco, ser mais calma. E é bastante interessante ver os testemunhos das pessoas. Also também é muito interessante ver as pessoas cada vez mais a adquirir este conceito de minimalismo. E o conceito de minimalismo é diferente para todos. Mesmo isso vimos no exemplo no final do documentário de uma família em que o pai era extremamente minimalista e a mãe tinha ainda alguma... como é que se chama? Tinha ligação a certos objetos que o pai já não tinha. Por exemplo, ao pai que não fazia falta, mas eles tiveram que arranjar um equilíbrio para eles, enquanto família e enquanto os filhos, terem as coisas que eles acham necessários, um equilíbrio entre os dois. E tudo baseia-se à volta do equilíbrio, à volta do equilíbrio de precisar de certas coisas. Ou seja, consumir não é mau, mas como nós fazemos hoje em dia, consumir excessivamente, ir comprar coisas só para nos sentirmos bem, não, nós devemos comprar coisas a pensar, isso vai ter valor para mim, isso vai ser necessário para mim. E neste momento aquilo que eu sinto muito à minha volta, e também me acontece comigo, obviamente, nós não somos seres perfeitos, eles próprios dizem que não são perfeitos, às vezes também lhes acontece isso, mas que são menos, não é? É pensar que, ok, vamos comprar menos coisas. E é muito difícil, acreditem, a minha mudança relacionada com o The True Cost foi muito difícil, porque eu cheguei a entrar nas lojas, olhava a roupa e pensar, uau! Principalmente nos saldos fez-me imensa impressão ver a roupa toda no chão e as pessoas simplesmente desprezarem a roupa. Quando eu vi aquele documentário e pensei, há pessoas que fizeram aquilo. Desde aí eu tenho vindo a olhar para as coisas de uma maneira muito diferente. E cada vez que, obviamente ainda compro roupa lá, não é? Mas tento comprar exatamente como eles dizem, a roupa por estação e não roupa porque eu quero, roupa porque eu preciso. E porque eu preciso para cada estação, por exemplo. E tenho vindo a comprar menos roupa, pronto. Obviamente que é um processo demorado, é um processo que demora tempo. É difícil, mas é bom mudar, principalmente se nós deixarmos de ter essa necessidade de preenchimento. É mesmo muito bom. Temos sempre aquela necessidade de parecer diferentes, mas nós conseguimos ser diferentes com pouca coisa. Basta sermos nós mesmos. E se isso nos trouxer menos stress, menos consumismo, além de gastarmos muito menos, we can, right? Eu gostei muito da frase que eles disseram no final, que foi Love people and use things. The opposite never works. E a verdade é essa, porque hoje em dia temos sempre a tendência para usar as pessoas e para amar as coisas, quando isso nunca nos leva a uma felicidade genuína. So, yeah. Espero muito que vocês tenham gostado. Partilhem com os vossos amigos e vamos subscrever, porque eu quero chegar aos 300 subs, ok?
So yeah, espero que gostem e spread the love, people. It's all we need. Love you. Gosto muito de vocês e obrigada por me fazerem feliz. Really. Vocês têm sido bem queridos comigo, tenho recebido imensas mensagens, por isso, obrigada.